Oi, crochetistas! No vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer esse top de melancia. Na verdade, é mais uma inspiração do que uma cópia, tá bom? A gente tem que perceber que ele é composto por dois bojos, duas alças e uma alça no pescoço. Então, é mais ou menos isso que a gente tem que fazer hoje. O jeito que eu vou te ensinar a fazer, ele pode ser adaptado para qualquer tipo de linha, com qualquer tipo de agulha. Então, a gente tem que entender quais são as nossas medidas, porque é com base nisso que você vai definir quantas correntinhas, quantos pontos, enfim. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar a medida do seu busto. Esse busto, no meu, que é um top 42, ele tem 89 centímetros. Infelizmente, não deu para ver aí na tela a forma como eu estava fazendo o cálculo. Mas, basicamente, você vai pegar os centímetros da sua circunferência total de busto e dividir por 4. Aqui, os meus 89 centímetros deram 22,5 centímetros. Como eu estou utilizando a linha Clea dupla, que é 100% algodão, então esse bojo, quando lavar, provavelmente vai ceder um pouquinho. Então, eu vou fazer ele ali com 20, 21 centímetros, que é o suficiente. Aqui você precisa perceber que o bojo ele é composto pela parte vermelha, a branca e a verde. É uma melancia. E que a parte vermelha, ela pega um pouquinho mais do que a metade das cores ali do bojo, enquanto que a listra branca é só uma linhazinha bem fina e o restante é da cor verde. Então, a quantidade de carreiras que a gente vai fazer na cor vermelha, ela tem que ser um pouco mais de 50% da quantidade total de carreiras do nosso bojo. Já que o meu bojo teria 20, 19 centímetros de largura, mais de 50% seria mais ou menos 10, 12 centímetros que eu faria de vermelho. Eu medi o meu ponto alto e para isso você pode fazer uma amostrinha para ver qual é a altura do seu ponto alto e vi que cada carreira de ponto alto minha tinha cerca de 1 centímetro. Como a gente vai trabalhar em círculo e semicírculo, então cada carreira que eu faço, na verdade, agrega 2 centímetros, uma para a direita e uma para a esquerda, né? Porque ela vai crescendo em circunferência. Então, se eu queria que a parte vermelha do meu bojo tivesse uma largura de 12 centímetros, eu precisava fazer um total de 6 carreiras em vermelho. Então vamos começar e eu vou explicando certinho como que funciona para vocês. Aqui eu estou utilizando uma agulha número 2 e fio Clea duplo nas cores vermelho, branco e verde. Eu vou começar fazendo um anel mágico. Se você não sabe como fazer anel mágico, tem tutorial aqui na página do YouTube e também lá na minha página do TikTok, que é feito por Lola, Lola com dois L's. Então, eu comecei fazendo um anel mágico e colocando 12 pontos altos dentro desse anel mágico. Aqui eu vou puxar a perninha do meu anel mágico para fechar ele e emendar um ponto com o outro da mesma carreira com um ponto baixíssimo. Então, eu vou subir 3 correntinhas e fazer mais uma carreira de pontos altos, só que dessa vez com aumentos. Então, em vez de colocar 12 pontos altos nessa carreira, eu vou colocar 24. Comece o seu top desse jeito para qualquer tamanho que você for fazer. Então, primeiro, 2 carreiras redondas, que é para dar aquele detalhezinho que é tipo uma nuvem que o top da inspiração tem. Para finalizar a sua carreira, emenda o primeiro ponto no último ponto com ponto baixíssimo e vamos para a próxima. Aqui, como vocês podem ver no lado do bojo que já está pronto, eu fiz esse círculo do centro. Agora a gente vai fazer as demais carreiras, que são meio círculos, né? Semicírculos. Então, a gente vai continuar fazendo pontos altos, só que a partir daqui, você sempre vai fazer uma carreira com aumento alternado e uma carreira de ponto sobre ponto.
que isso significa? Que agora, nessa terceira carreira que a gente vai fazer, que já vai ser em formato de semicírculo, a gente vai fazer com aumento alternado. Então, um ponto a gente vai fazer aumento, que é 2 pontos dentro do ponto da carreira de baixo, e no próximo ponto a gente vai fazer um único ponto para cada espaço da carreira de baixo. No próximo, 2 pontos para cada espaço. No próximo, 1 ponto para cada espaço. Então, essa terceira carreira, ela vai ficar 2 pontos, 1 ponto, 2 pontos, 1 ponto, 2 pontos, 1 ponto, até chegar lá do outro lado e completar o nosso semicírculo. Aqui eu estou comparando com um bojo que já está pronto e até então tudo sob controle. Agora a gente vai para a nossa próxima carreira, a quarta carreira. Aqui a gente vai fazer tudo ponto sobre ponto. Então vai fazendo até completar o semicírculo. Finalizei a quarta carreira, agora eu vou passar para a quinta e vou fazer a mesma coisa que eu fiz na terceira, aumentos alternados. Então, no primeiro espaço eu vou fazer 2 pontos altos, no segundo espaço faço um só, terceiro espaço 2 pontos altos, quarto espaço um só, e assim sucessivamente até você completar o seu semicírculo. Terminei minha carreira, vou puxar 3 correntinhas e voltar ao meu semicírculo fazendo ponto sobre ponto, assim como na quarta carreira. Então, a sexta carreira é um espaço, um ponto, um espaço, um ponto, um espaço, um ponto, até terminar. Então, a gente já tem 2 carreiras circulares e mais 4 de semicírculo. Lembra que eu falei que cada carreira acrescentava cerca de 2 centímetros no meu bojo e por isso eu ia fazer 6 carreiras? Então, acabou que em vez de 6 eu fiz 12 porque eu achei que ficou mais decente assim, né? Vamos falar assim. Então aqui eu ainda vou fazer mais 2 carreiras de ponto alto vermelho, sempre seguindo aquela lógica que eu falei para vocês. Uma carreira com pontos de aumento alternados, 2, 1, 2, 1, 2, 1, e uma carreira de ponto sobre ponto, 1, 1, 1, 1, 1. Você vai fazer isso até completar o tamanho que você deseja que o seu top tenha da parte vermelha.
Pra gente fazer a troca de cor e fazer a nossa carreira de branco, eu vou cortar o fio aí com uns 3 centímetros de sobra e vou puxar o fio branco por dentro do fio vermelho. Deixa a sua alcinha vermelha bem apertadinha e passa o fio branco como se você estivesse fazendo uma correntinha. Nisso, eu já vou começar a minha carreira de pontos baixos. Deixa tudo apertadinho que não sai, tá? No final a gente vai colar também. Fazer um acabamento de preguiçoso. Enfim, essa carreira você vai fazer ponto sobre ponto em ponto baixo. Então, para cada espaço da carreira de baixo, você vai fazer um pontinho baixo ali. Essas carreiras de ponto sobre ponto é o que vão dando esse aspecto mais 3D para o seu bojo. Então faz com que ele se encaixe melhor ali no formato dos seios. Se você tiver um seio menor ou, enfim, não tenha muito volume, então você pode fazer só as carreiras de aumento ali. Vai um pouco do teu feeling, mas assim eu acredito que fica bem equilibrado. Vamos fazer mais uma carreirinha aqui com o fio branco, só que dessa vez fazendo aumentos. Então, eu vou fazer aquele aumento alternado igual eu estava fazendo nas carreiras vermelhas. 2 pontos baixos, 1 ponto baixo. 2 pontos baixos, 1 ponto baixo. E assim até o fim da sua carreira. Aqui eu vou fazer a nossa troca de fio pro verde, igualzinho eu fiz do vermelho pro creme, né? Pro branco. Então, faz uma orelhinha, deixa ela apertada e passa o fio verde por dentro dessa orelhinha. Sempre deixando sobra, tá, gente? Para não correr o risco dos pontos se desfazerem. Então, nas carreiras verdes, todas elas vão ser ponto sobre ponto. Então, para cada espacinho na carreira de baixo, você vai fazer um ponto alto em cima. E o tanto de carreiras verdes que você vai fazer depende do restante do tamanho que está faltando para o teu busto. Lembra que eu falei que eu ia fazer mais ou menos 12 centímetros em vermelho e que o total do meu bojo ele teria mais ou menos 20 centímetros? Então, se eu já tenho 12 para completar 20, faltam 8 centímetros. Isso totaliza, já que o meu ponto alto tem 1 centímetro de altura, totaliza mais ou menos 4 carreiras de pontos altos verdes. Lembrando que, como é um semicírculo, tu vais fazer 1 centímetro para um lado, 1 centímetro para o outro. Então, cada carreira adiciona mais ou menos 2 centímetros. Entendeu? Faltam 8 centímetros. Cada carreira adiciona 1 centímetro de cada lado, então 2 centímetros. 8 dividido por 2 é 4. Então, no total, eu tive aí 2 carreiras de círculo vermelho em pontos altos, 6 carreiras de semicírculo vermelho em pontos altos, 2 carreiras de ponto baixo em branco e agora eu vou finalizar com 4 carreiras de ponto alto em semicírculo do verde.
Pessoal, por favor, coloquem nos comentários se tá dando pra ver mais ou menos como que faz, se a minha explicação tá boa, se não tá, se vocês querem que der mais um nas peças, se vocês querem que eu passe o vídeo mais devagar também. Vão me dando um feedback nos comentários pra eu entender como que fica mais fácil de vocês aprenderem, tá bom? Agora a gente vai fazer as alças. Lembra que um lado do bojo tem 20 centímetros, o outro também tem 20, somando 40, e o total da minha circunferência do busto tem 89? Então, esse número que está faltando aí, 89 menos 40, que dá mais ou menos 50 centímetros, é o tanto que eu vou fazer de correntinhas para conseguir amarrar o meu busto. Então, eu fiz 50 centímetros de uma correntinha que vai passar a alça pelo ombro. E também fiz um pouco mais ali na diagonal do busto, do bojo, fiz mais 50 centímetros, que é para amarrar nas costas. Então, para ficar bem segura a nossa peça. Aí eu tô mostrando como que dá o acabamento nessa correntinha, justamente para ficar bonitinho, né? Não ficar só uma correntinha solta. Então eu fiz uma bolinha de amigurumi. Vou explicar aqui para vocês como que faz essa bolinha. Você faz 3 correntinhas, fecha a primeira correntinha na terceira com um ponto baixíssimo e você vai subir ponto baixo, ponto sobre ponto durante 2 carreiras. Então, fez 3 correntinhas, fechou elas, fez um lacinho, né, um anelzinho. E agora você vai subir. Primeira carreira de ponto baixo, 3 pontos baixos, fecha o primeiro com o último com um ponto baixíssimo. Depois, mais 3 pontos baixos, fecha o primeiro com o último num ponto baixíssimo. E aí você vai cortar a sobra do teu fio. Puxa uma correntinha com esse fio que já está cortado e pega a tua agulha por baixo da bolinha e puxa a ponta do fio que está sobrando para ficar dentro da bolinha, tudo ficar dentro da bolinha. Não esquece que o nosso top, ele também tem uma alcinha que vai no pescoço. Então, você vai tirar a medida ali do seu pescoço até aonde vai ficar a altura do top. Não esquece de fazer a volta completa, tá? Então, por exemplo, o meu deu 30 centímetros ali do top até a altura do pescoço. Então, a minha corrente no total tem que ter mais ou menos 60 centímetros. Aqui, para fazer essa alça do meio, eu peguei o fio branco e o vermelho, coloquei eles juntos e fui fazendo as correntinhas deles juntos com uma agulha número 3. Você pode fazer o acabamento dessa alça da mesma forma que você fez das outras, tá? Fazendo a bolinha de amigurumi. No caso, eu não fiz, mas você pode fazer. Agora nós vamos amarrar um bojo no outro usando pontos baixos. Você une eles na mesma altura e passa a agulha por entre as duas peças, tá? Puxando o fio por dentro das duas peças e fazendo um ponto baixo normalmente. Eu fiz ali mais ou menos uns 6, 7 pontos baixos, que foi o que eu achei que ficaria suficiente para prender os meus 2 bojos, e fiz um nozinho para ficar bem seguro. Essas sobras de fio, você pode fazer o arremate da forma como você quiser. Aqui eu fiz o arremate de preguiçoso, resolvi só dar um nó com todos os fios juntos e passar a cola de artesanato, dar círculo mesmo para não soltar. Fiz a mesma coisa com todos os fios que estavam sobrando, tá? Tirei o excesso, dei o nozinho, passei cola. E agora eu tô tentando aí passar, foi meio difícil, tá? Passar o nosso cordão que vai amarrar no pescoço pelo meio do nosso bojo. Consegui, deu tudo certo no final. Aqui sou eu, passando minha cola. Gente, o acabamento com cola, ele parece assim, pode parecer que fica feio, mas não fica não, tá? Nem desconfortável, é só você passar a quantidade certa de cola.
E pronto, ficou assim o nosso top de melancia. Não tirei foto vestindo ele, gente, porque eu não tô pronta pra aparecer com um cropped desse tamanho na internet, tá? Mas deu tudo certinho. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou responder o mais rápido que eu puder. E eu também queria saber o que vocês acham de eu sortear para vocês as peças que eu fizer aqui no canal. Deixa sua opinião nos comentários, se quiser, deixa o coraçãozinho pra mim, vou responder todo mundo e a gente se vê por aí. Tchau!